É muito bom estar mais uma vez aqui com você para meditarmos na palavra de Deus, para adorarmos ao Senhor, para reconhecermos a presença de Deus na nossa vida. Como é que está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Jesus? Como está o seu coração? A presença de Deus está neste lugar e o desejo do meu coração é que você encontre o melhor de Deus. Nós vamos orar e nós vamos clamar para que Deus faça algo de especial neste momento. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus e damos liberdade para que o Teu Espírito Santo fale conosco, Paizinho. Deus, que a Tua palavra seja aplicada e seja, Deus, resposta daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, Deus, nós confiamos esse tempo e oramos ao Senhor, clamando em nome de Jesus. Amém. A santidade desse Deus é grande. Vamos continuar adorando. Braços eu
Nós vamos orar porque nós cremos que Deus, o Senhor, atende o nosso clamor. Você já compartilhou motivos de oração aqui no chat? Se você não compartilhou, talvez você tenha algum motivo aí no seu coração. E nós vamos apresentar esses motivos diante de Deus, né? Eu quero pedir oração pela irmã Luciana, ela está internada, né? Fazendo um tratamento ali, emocionalmente ela estava muito abalada, e nós, como povo de Deus, nós vamos orar para que Deus restaure completamente a vida da Luciana e ela possa ver a boa mão de Deus sobre a vida dela sendo derramada. Nós vamos orar por famílias que estão passando por um momento de desemprego também, que precisam de direção de Deus e de que portas sejam abertas, e nós estamos orando para que Deus assim o faça. Quais são os motivos que estão aí no seu coração? Quero desafiar você a, neste momento, ao orarmos, apresentar a Deus, crendo que o Senhor é contigo. Pai amado, estamos reunidos em nome de Jesus, orando porque cremos na Tua presença. Apresentamos os pedidos, ó Deus, que foram colocados aqui, da Luciana, daqueles que têm passado por instabilidade na vida profissional, visita-os com Teu poder. Aqueles que necessitam, ó Deus, de fechamento de negócio, abençoe. Aqueles que necessitam de resposta do Senhor, Pai, se revele de forma extraordinária. Pai, eu apresento cada pedido que está sendo colocado diante do Senhor neste momento, na mente e coração dos seus filhos, Pai. Se manifeste de forma extraordinária, como só o Senhor sabe fazer, Paizinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não há perdão como o seu em
como o seu, não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida, esperança, e não há outro amor maior que o seu, não, não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida, esperança, e não há outro amor maior que o seu, não, não há. Não, não há maior amor, não, não há Nome igual, nome igual, não, não há vida melhor, não, não há maior amor, não, não há. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos estudando um pouquinho, aprendendo com a vida de José, homem de Deus. Nós temos aprendido valores do reino de Deus a serem aplicados na nossa vida para que nós possamos viver aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado para nós. Nós já vimos que José, apesar de todas as circunstâncias que ele vivia, ele sonhava os sonhos de Deus e por isso ele era bem-sucedido. Nós vemos que Deus ele teve planos para a vida de José naquela geração e isso o levou a ser usado por Deus em todas as circunstâncias que ele estava vivendo. E nós aprendemos que por sonhar os sonhos de Deus, ele acabou por se tornar o governador do Egito. Só que desde o primeiro sonho que ele teve ali junto dos pais e dos irmãos, até ele se tornar o governador, muitas lutas ele teve de enfrentar, muitas batalhas, momentos difíceis, mas ele soube aproveitar as oportunidades e ele cresceu pessoalmente, ele cresceu espiritualmente, pois Deus estava com ele. Em tudo aquilo que ele fazia, ele era bem-sucedido. Isso leva a cada um de nós, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós sermos bem-sucedidos porque a presença do Deus vivo, ela está conosco. José, ele não só sonhava, mas ele desejava sonhar os sonhos de Deus. Ele temia ao Senhor e buscava viver a vida de um jeito que agradasse a Deus. Nós vemos que ele aprendeu no meio da luta, da batalha, a depender de Deus. Nos momentos de mentiras, de injúrias, de rejeição, ele sonhava os sonhos de Deus, mas também dependia de Deus em tudo aquilo que ele fazia. Nós vemos Deus agindo de forma extraordinária, porque a dependência de Deus leva ao amadurecimento da fé. A fé de José era uma fé madura, não baseada naquilo que estava acontecendo, mas era baseada na convicção de que Deus era o Senhor que estava intervindo em todo o tempo. Nós podemos afirmar com certeza que a vida de José era uma vida de temor e obediência a Deus. Na mensagem de hoje, nós vamos aprender um pouco mais que Deus ele honra a fidelidade. Quando eu e você, nós permanecemos fiéis na nossa vida, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de nos relacionarmos com Deus, Deus, ele se agrada e abençoa. Sabe por quê? Porque a sabedoria dos altos céus, ela vem sobre a nossa vida. Da mesma forma como foi com José. Depois de tantas experiências, nós vemos ali dele ter sido vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Ali ele foi bem sucedido porque Deus estava com ele e de repente a esposa de Potifar começa a se insinuar, tentando seduzi-lo, conta uma mentira para o marido e ele acaba numa prisão. Mas nós vemos que ali dentro daquela prisão, Deus tinha planos para José.
Ele era uma pessoa que dependia de Deus, da manifestação de Deus, do Senhor na vida dele. E ali naquele cárcere, injustiçado, Deus o honra, ele se torna ali o carcereiro-chefe e ali Deus usa a vida dele mais uma vez. José, ali naquela prisão, ele teve uma oportunidade, pois ali se encontrava preso junto dele o padeiro e o copeiro do rei. Eles viveram um desentendimento ali na presença de Faraó, e Faraó se irou com eles e acabou jogando eles na prisão. E ali eles tiveram sonhos, tanto o padeiro teve um sonho como o copeiro. O padeiro teve um sonho que foi interpretado por José, e José disse: olha, daqui 3 dias você estará morto. Mas o sonho do copeiro foi interpretado também por José, conforme nós lemos aqui em Gênesis capítulo 40, a partir do verso 9. A palavra de Deus vai dizer que então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos, e ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido para cá à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. O versículo 23 vai dizer: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E nós vemos mais uma vez, diante de uma circunstância, José, ele aproveitando a oportunidade para ser usado por Deus. Ele não deixou que aquele sentimento de ter sido injustiçado, lá no passado abandonado pelos seus irmãos, e aqui o verso 23 diz que ele foi esquecido pelo copeiro. Dá para imaginar o coração de José? Vai lá, usado pelo Senhor, pela sabedoria de Deus, sabedoria dos altos céus, vem sobre ele e o capacita, a ali interpretar aquele sonho. Mas o copeiro, quando chega nas suas funções, na sua atividade, no seu dia a dia, no seu corre-corre, acaba por esquecer-se de José. Mas o texto todo em que nós lemos essa história vai mostrar que Deus, o Senhor, Ele estava com ele e agindo de forma especial dentro do coração de José, o fortalecia cada vez mais para que ele não esmorecesse diante das circunstâncias que eram desfavoráveis a ele. José, ele não permitiu que aquela circunstância que ele vivia roubasse a esperança da vitória, de que ele sairia daquela prisão, pois a situação era sim desfavorável, mas existia um Deus que estava acima das circunstâncias. Quando você passa por momentos difíceis na sua vida, você vive com essa convicção de que o seu Deus, ele é maior do que os problemas, do que o seu Deus, ele é maior e supremamente maior do que as dificuldades que você encontra nas circunstâncias da sua vida. Existem momentos em que vivemos que às vezes as circunstâncias parecem crescer sobre os nossos olhos e de repente elas começam a atrapalhar a nossa percepção de Deus, a percepção de que o Senhor, ele é Deus vivo, ativo na nossa vida. E de repente, se nós não guardarmos o nosso coração, nós estamos permitindo que a circunstância atrapalhe a nossa percepção do agir de Deus. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que por mais difíceis que fossem aquelas circunstâncias, ele tinha convicção de que Deus era com ele. E a própria palavra do Senhor, ela fala a respeito disso. Ela fala de que Deus estava presente, abençoando e fazendo com que ele fosse bem-sucedido aonde ele estivesse.
Você sabia que quando você experimenta o amor de Deus, a fidelidade do Senhor no seu jeito de viver a vida, a bênção de Deus não vai somente para você, mas ela se espalha ao redor daqueles que estão perto. Ali naquela prisão, José ele aproveitava as oportunidades que Deus dava, aquilo que Deus levava até ele. E ali interpretando o sonho daquele copeiro, e logo depois dele ter ido embora, acontece algo de extraordinário, pois Faraó tem um sonho e isso incomoda demais o coração do líder daquela nação. O texto lá em Gênesis, no capítulo 41, a partir do verso 1, vai dizer assim: ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo e quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias, magras, que foram para junto das outras à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigos graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. E certa noite, um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço e depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se a Faraó. Nós vemos aqui neste momento aquele copeiro com o coração centrado no lugar certo, reconhecendo a sua falta de ter se esquecido de José, de não ter intervido em favor do pedido que José fez no momento em que ele saía daquele cárcere. E nós vemos Deus honrando a fidelidade de José. 2 anos já havia se passado do esquecimento, ou seja, ele ficou 2 anos naquela prisão por causa do esquecimento do copeiro. E de repente Faraó acredita no copeiro, que era alguém de confiança, era aquele que provava os alimentos e que servia ali com a convicção. Então a posição de copeiro era uma posição honrada diante de Faraó, pois ele evitava que Faraó fosse envenenado. E de repente o texto começa a mostrar José aproveitando a oportunidade agora diante do líder supremo daquela nação. Capítulo 41 de Gênesis, no verso 14, a palavra do Senhor vai dizer: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. E depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José, neste momento, ele reconhece a sua dependência de Deus. José, neste momento, sabe que somente a intervenção divina seria capaz de interpretar o sonho que aquele homem, ele teve. E ali nesse texto ele declara a sua dependência na ação sobrenatural de Deus. Diante das circunstâncias e oportunidades da sua vida, você tem declarado e reconhecido a sua incapacidade, mas ao mesmo tempo a sua dependência de Deus.
de que o Senhor é aquele que pode, que tem poder para agir em todas as circunstâncias, mesmo numa situação difícil como aqui José, ele estava vivendo. E o texto começa a continuar a narrar aquilo que aconteceu. Gênesis 41, a partir do verso 25, a palavra do Senhor vai dizer: o faraó teve um único sonho e disse-lhe a José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura, então, estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, e então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo da fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Nós vemos aqui José, usado pelo Senhor, interpretando detalhes do sonho de Faraó. Ele é usado por Deus para anunciar aquilo que o Senhor estava revelando àquele governador, àquele governante supremo do Egito. Deus estava dando oportunidade para aquela geração, para que eles não morressem de fome. E José é usado pelo Senhor para interpretar esse sonho. José aproveitando mais uma vez a oportunidade que Deus dá, e por causa do seu temor e sua fidelidade, Deus o honra veementemente. A resposta, a interpretação vinda de Deus agrada o coração de Faraó. Dá uma olhada no versículo 25, a palavra do Senhor vai dizer: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros, e por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de Faraó e foi percorrer todo o Egito. Quando eu olho para essa história, Deus honrando José por causa da sua fidelidade, e ele se colocando à disposição de Deus para um dos momentos mais difíceis que aquela geração estava vivendo. E José se coloca à disposição, dizendo: eis-me aqui. Deus, ele honra a fidelidade. Quando você olha para a sua vida, para o seu jeito de viver,
para as suas escolhas que estão sendo feitas. Você tem honrado a Deus de todo o seu coração. Você tem percebido a boa mão de Deus, levando paz e segurança para o seu jeito de viver a vida, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida de José, ele vivia com essa convicção, com a segurança de que Deus, o Senhor, ele estava com ele. Tem alguns desafios para você neste momento. Será que existe alguma circunstância da sua vida que tem necessitado de sabedoria da sua parte? Será que existem decisões a serem tomadas que você precisa da boa mão de Deus e do direcionamento do Senhor na sua vida? Da mesma forma como José, eu queria desafiar você a apresentar isso diante do Senhor. Talvez você precisa tomar decisões com relação à sua vida profissional. Talvez você necessita de tomada de decisão na sua vida como servo do Senhor, como discípulo de Jesus. E de repente assumir compromissos que vão levar você a experimentar a fidelidade de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando contigo, mas eu queria que você apresentasse diante do Senhor e você pedisse sabedoria. E com temor e obediência você pudesse experimentar Deus se revelando a você, levando a sabedoria dos altos céus, a mesma sabedoria que existia no coração e nas decisões de José. Agora, talvez você que esteja acompanhando essa mensagem, você tenha se perdido por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, das lutas, dos medos que têm vindo sobre o seu coração. E Deus está dando a oportunidade hoje de você poder depositar os seus medos e a sua confiança no trono do Deus vivo, naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Ou seja, você vai apresentar ao Senhor hoje e falar com Deus neste momento a respeito daquilo que tem trazido medo ao seu coração. Angústias, talvez decepções, talvez você esteja vivendo um momento em que a rejeição tem tomado conta do seu coração e você vai apresentar isso diante de Deus e você vai dizer: Deus, me ajude a confiar e a perceber a Tua presença. Talvez a sua realidade é que as circunstâncias e essas lutas têm atrapalhado a sua percepção de poder ver o agir de Deus na sua vida. Da mesma forma como o Senhor, Ele abençoou José, dando tudo aquilo que era necessário para que ele fosse bem-sucedido, Deus, o Senhor, Ele é capaz de fazê-lo por você. Só existe um detalhe: seja fiel ao Senhor. Pare de andar na linha do perigo e seja fiel ao Senhor. Deus honra a fidelidade. Se existe algo que você precise apresentar que tem impedido que você seja fiel ao Senhor, faça isso com sinceridade de coração. E o Senhor é aquele que perdoa e dá oportunidade de recomeços. Da mesma forma como Ele proporcionou para José um recomeço, onde ele saiu de uma vida de escravidão e de injustiça, se tornando o governador do Egito, o segundo na hierarquia daquela nação. Deus é contigo, seja fiel e experimente o derramar de Deus na sua vida, porque Deus, Ele honra a fidelidade.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa enxergar os grandes feitos de Deus na sua vida e através de você. E seja fiel ao Senhor e experimente a honra que Ele há de derramar sobre a sua vida. Eu quero convidar você a estar conosco, No próximo domingo, às 9 da manhã, nós estaremos reunidos aqui na Assembleia Administrativa. Então, você que é membro dessa igreja, você está convocado a participar da Assembleia trimestral e você pode estar aqui fazendo parte daquilo que Deus está fazendo, ou melhor, daquilo que Deus também irá fazer no próximo ano. E às 19h30, nós teremos aqui o nosso culto de celebração. Nós estaremos reunidos para adorar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor, Ele abençoe a sua história.